noite, gente. Mais uma vez, é muito bom estar com vocês. O Daniel falou um pouquinho sobre mim. Eu não vou falar demais, mas vou falar só um pouquinho para vocês me conhecerem um pouco mais. Além de casar com um brasileiro aqui, brasileira, hoje em dia nunca sabe, né? Brasileira, Luciane, eu tenho 2 filhas, né? A Sofia e a Olivia, como eu falei, eu estou pastoreando 2 igrejas, uma igreja que fala principalmente em inglês, uma igreja para estrangeiros chamada Union Church, que fica lá na Barra da Tijuca. Então, cada domingo de manhã eu prego em inglês, e eu estou plantando uma igreja brasileira chamada Igreja do Redentor, que também fica no mesmo lugar onde eu prego em português todo domingo à noite lá, a mesma mensagem que eu preguei em inglês de manhã, alcançando as pessoas naquele bairro que precisam tanto a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Então é um prazer estar com vocês. Hoje eu queria falar um pouco, claro, sobre nosso assunto, como nós muitas vezes temos famílias que nós como famílias nós precisamos mais de Cristo, nós precisamos fortalecer cada vez mais. Então eu queria voltar talvez para alguns de vocês que talvez não tenham estudado esse livro há algum tempo, do livro de Josué. Então se você trouxe a sua Bíblia, eu espero que sim, hoje à noite vamos abrir as nossas Bíblias para Josué capítulo 1. Eu queria falar um pouco sobre ele, porque tem uma frase em Josué que é bem famoso, bem conhecido, que é: Josué, você deve ser o quê? Forte e corajoso. Forte e corajoso. Então nessa a gente vai falar um pouco sobre isso hoje à noite. Por quê? Porque famílias têm que ser fortes. Famílias têm que ser corajosas. Famílias precisam mais de Deus no mundo cada vez mais confuso. Então Josué, ele tinha 80 anos quando ele assumiu a liderança de Moisés, né? Ele estava prestes a tomar conta de centenas de milhares de pessoas. Até alguns comentaristas falam que mais que 1 milhão de pessoas estavam seguindo Moisés. E a gente pode ler aqui na palavra de Deus no versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparam-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, a gente tem que entender uma coisa muito importante aqui. Josué estava assumindo a liderança depois de Moisés. Moisés era o cara. Se tinha uma pessoa ao longo do Antigo Testamento que era vamos dizer, um santo, uma pessoa crucial, uma pessoa que amava Deus, uma pessoa que conheceu Deus profundamente, foi Moisés. Era Moisés. Então todo o povo respeitava Moisés, e agora Moisés morreu, todo mundo estava bem triste sobre isso, e quem precisava colocar, vamos dizer, os pés nesses sapatos, não sei se faz sentido, mas tudo bem, foi Josué, de Moisés, do Josué. Então Josué está lá, ele precisava liderar essas pessoas. As pessoas que ele estava liderando eram pessoas muito difíceis de liderar. Quantos de vocês já lideraram ou lideraram pessoas difíceis nas suas vidas? Ok? É muito difícil às vezes porque nossas próprias famílias são difíceis, né? Nossas famílias às vezes são bem difíceis de liderar. E todos nós precisamos lidar com pessoas ou liderar pessoas difíceis, porque as pessoas em geral são difíceis, né? A natureza humana, e não era diferente nos dias de Josué. Ao longo da história de Êxodo, apesar de ver milagre, após milagre, após milagre, após milagre, este povo que estava seguindo Moisés e eventualmente Josué, não era um povo cheio de fé. Eles eram um povo constantemente murmurando, reclamando,
constantemente. Você pode imaginar que eles não fariam isso por causa da grandeza dos milagres que aconteceram sob a liderança de Moisés. Um monte de milagres. Milagres que são incomparáveis no resto da Escritura, quase. Né? Pense bem no que os israelitas já tinham visto. Primeiro, os israelitas viram as 10 pragas de juízo contra seus inimigos. Todos os tipos de pragas: rãs, granizo, gafanhotos, completa escuridão, água transformada em sangue. Tudo isso eles tinham visto. Em segundo lugar, eles experimentaram a separação do Mar Vermelho. Agora, isso para mim seria uma das coisas mais legais do mundo a ver, né? As Escrituras chamam isso de um sopro das narinas de Deus. Eles caminharam pelo Mar Vermelho intactos também, enquanto Faraó, o seu povo também estavam envolvidos no mar depois. Logo após eles, né? Em terceiro lugar, todo esse povo também viram Moisés bater uma rocha e o que aconteceu? O que aconteceu? A água simplesmente jorrava. Apenas no momento certo, quando eles estavam sem água. Então eles viram o milagre de Deus concedendo também maná, alimento do céu, quando eles estavam em uma terra desolada, necessitando muito de alimento. Eles viram o milagre de Deus também ao vencer várias batalhas. Enquanto Moisés levantava os 2 braços dele, o que aconteceu? Eles venciam. Mas quando seus braços abaixavam, o que aconteceu? Eles perdiam. Imagina se você fosse treinador de uma equipe de futebol, pudesse fazer isso. Simplesmente fazer isso, o seu time vai ganhar. Seria muito legal, né? Mas infelizmente não funciona assim para nós, né? Eles viram todos esses milagres, sem falar que eles viram a glória de Deus manifesta. Quando chegaram a Monte Sinai, a glória de Deus desceu e o monte tremeu, Moisés desceu e o seu rosto resplandeceu da glória do Senhor. E eles estavam bem ali, assistindo tudo isso, acompanhando tudo isso. Eles estavam presentes por tudo isso. E imagine como sua fé deve ter crescido como resultado de ver Deus realizar todos esses milagres. No entanto, em geral, a sua fé não cresceu tanto. Seus corações, inclusive, se endureceram, resmungaram, reclamaram. Só para te dar um exemplo, logo depois de ter atravessado o Mar Vermelho, Deus levou eles, os amigos deles, ou inimigos deles, eles têm a audácia de queixar-se a Moisés. Lembramos isso, né? Nós podemos ler isso em Êxodo, capítulo 16. Dizer-lhe aos israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, né? Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Eles queriam voltar para a escravidão. Por quê? Porque todos nós temos essa tendência às vezes. Nossas famílias têm essa tendência. E às vezes o mundo é tão atraente, tão atraente. Voltar àquele lugar significava voltar a escravizar. Eles preferiam viver uma vida debaixo de escravidão, em vez de seguir o chamado de Deus, onde quer que eles os levassem. Na verdade, eles preferiam a velha vida, a velha criação, em certo sentido, a nova obra que Deus estava fazendo em cada um deles. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós celebramos. Pensamos em nossa vida antes de andarmos com Jesus. Pensamos nos prazeres de viver num ambiente pecaminoso. E uma das razões que fazemos isso é porque nós temos uma falta de fé, apesar de todos os milagres que nós vimos em nossas vidas. E gente, nós temos uma tendência incrível de esquecer tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E se você quiser uma família forte, você tem que lembrar o que Deus tem feito na sua vida. Se você esquecer o que Ele tem feito, é complicado.
contemple todos os milagres na sua vida. Eu não conheço as pessoas aqui muito bem, mas eu tenho certeza que tem alguns aqui que são literalmente um milagre vivo. Sua saúde o levou até o ponto da morte. No entanto, Deus os poupou, né? Alguns de vocês que têm filhos que estavam na UTI, algum lugar de emergência, e eles sobreviveram. Além de todos os milagres que vivenciamos dia após dia numa cidade como Rio de Janeiro, de não ser baleado, assaltado, sei lá, sequestrado, ao longo dos anos, um milagre de inventar tudo isso. Deus sempre está ao nosso lado, né? Esquecemos como Ele nos protege, esquecemos a sua bondade para conosco, e quando fazemos isso, nós resmungamos, reclamamos. Nós não temos fé, e famílias precisam de ter muita fé. Falta-nos força, falta-nos coragem, e Deus está nos chamando em 2017 para andar em coragem, coragem e em fé. E isso é exatamente o que Deus chamou Josué a buscar: força e coragem. Todo mundo fala força. E coragem. Meu Deus, Silviano, um pouco melhor do que a nossa igreja, hein? Talvez eu vou ter que levar alguns deles para a minha igreja para uma noite para ensinar como responder a pastor. Está aprendendo? Obrigado, não aprendendo, mas está escutando. Força e coragem. Então ele diz a Josué: agora é a sua vez de jogar. Sair no campo e fazer acontecer. Josué, eu estou contigo, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. E agora, para ser claro, a maioria das pessoas que viram esses milagres no tempo de Moisés acaba morrendo, inclusive antes de Josué assumir toda a liderança. Mas a próxima geração surgiu e ainda era uma geração de murmuradores, né? Mas lentamente as coisas começam a mudar, graças a Deus. Então vamos continuar a ler aqui em Josué 1, 3 a 9. Vocês têm que entender alguma coisa. Eu acredito que seu pastor e Daniel e os outros aqui são a mesma coisa. Mas eu não sou o tipo de pregador que vai chegar aqui falando só de histórias e não abrir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa mais importante hoje à noite. Não é importante que eu tenha que falar sobre qualquer assunto. O que é importante é o que a palavra diz. Amém? Então cuidado com homens que não baseia as pregações na palavra de Deus. Eles estão desviando, e nós temos várias igrejas que são um exemplo disso, né? Não tem que ir muito longo para ver isso. Bom, capítulo 1, versículo 3. Perdoe aqui. Como prometia Moisés, todo lugar onde puseram os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Fracas, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o seja forte porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido para onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos vão prosperar e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, vai estar com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse
da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Deus sempre está no negócio de nos dar promessas e ordens. Há duas promessas e dois comandos que nós vemos aqui em versículos 3 a 9. Primeiro, há uma promessa de vitória. Todo mundo fala vitória. Vitória. E uma promessa de presença dele. Todo mundo fala presença. Presença. Em segundo lugar, há um comando para ser forte e também um comando para obedecer e meditar sobre a lei. Então nós vemos aqui em versículos 3 e 4, Deus promete vitória. Eu lhe darei todos os lugares onde você põe a sua pé. Fantástico, né? Ele vai dar vitória para Josué. Presta atenção. Muitas vezes em igrejas, pessoas vão usar esse versículo para dizer que você vai ter vitória onde você vai. Qualquer lugar. Eu quero receber mais dinheiro onde eu estou trabalhando. E Deus vai me dar vitória, né? Você chega lá, fala com seu chefe. Eu quero mais dinheiro porque eu mereço. Seu chefe, irmão, estamos no meio de crise aqui. Está no meio de crise. Eu estava até pensando em despedir você ontem. Você chega em casa muito triste porque você não recebeu a sua vitória, né? Qual o ponto aqui? A gente não pode usar esse versículo e dizer que a gente vai receber sempre a vitória que a gente acha que a gente deve receber. Porque a vitória pertence ao Senhor. Então pode ser que a vitória nem sempre parece como você acha que ela deve aparecer. Faz sentido? A vitória pode ser muitas vezes que você não recebe o que você acha que você merece. Porque o Senhor está fazendo uma outra obra dentro de você. Às vezes, através do sofrimento, você recebe uma vitória. Mas você nem percebe naquele momento. Está me entendendo? Então, cuidado com isso. Irmão, eu pusei a minha pé aqui e essa terra é minha. Irmão, você quase perdeu o seu emprego. Se não for pela graça e misericórdia de Deus, está me entendendo? Então, a gente tem que entender. Vitória sim, andamos em vitória. Mas Deus declarou essa vitória para Josué. Sim, nós temos vitória. Mas em quem é a nossa vitória? Em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo a gente não tem vitória. Jesus é a nossa vitória. Nossa vitória não é receber mais 5.000 ou 500 reais por mês. A nossa vitória é porque nós temos Jesus. Jesus é a nossa vitória. Entendeu? Então a gente... Então cuidado com essa palavra, porque às vezes essa palavra é meio usada de uma forma ruim. A vitória é alguma coisa que você acha que você merece e nem sempre é assim. Deus sabe melhor do que você o que você precisa. Ele te conhece melhor do que você conhece. Bom, então, Deus promete vitória. E versículo 5, Ele promete a sua presença. Como eu estava com vocês, assim estarei com você. Isso é muito significativo. Porque Ele estava com Moisés de verdade, entendeu? Deus estava com Moisés. Onde Moisés estava, Deus estava. Ele foi profeta. Quando Moisés falou, como se fosse Deus falando, entendeu? Então, eu vou estar com você e nunca te deixarei nem te desampararei. Graças a Deus. Então Josué tinha promessa que Deus estaria com ele da mesma forma que nós temos essa promessa em nossas famílias. Quando nós temos Jesus, nós sempre vamos ter Deus em nossas vidas, graças a Deus. Versículos 6 e 7. Então eu falei sobre essas duas promessas, né? Promessa de presença e promessa de vitória. Nós temos dois comandos aqui. O comando, né, de ser forte e corajoso, que a gente vê aqui, versículos 6 e 7, né? E versículo 8 e 9, tenha cuidado de obedecer todas as leis que meu servo Moisés te deu e tem que guardar essa lei, né, sempre. Medite nessa lei, dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo que nela está escrito. Então, até este ponto, na verdade,
o povo de Israel só tinha 5 livros da Bíblia. Okay? Eu não sei como dizer em português, falta Pentateuch, a gente fala em inglês, né? Então eles não tinham, por exemplo, claro, o Novo Testamento, porque nada tinha acontecido ainda. Mas o ponto é o seguinte, eles tinham toda essa lei, todos esses 5 livros e toda essa história, foi muito importante para eles conhecerem isso. Mas a gente pode transferir isso para hoje em dia. A gente precisa conhecer toda a lei de Deus, toda a Bíblia, entendeu? Porque está na palavra de Deus que nós temos esperança, que nós temos vida. Então a gente deve meditar na palavra de Deus dia e noite. Em Salmo 1, eu acho que a maioria de vocês conhece, mas bem-aventurado o homem que não anda com os ímpios, nem se interpõe no caminho que os pecadores tomam ou sentam na companhia dos escarnecedores, mas cujo prazer está na lei do Senhor e que medita na sua lei quando? Dia e noite. Mesma frase que a gente pode ler aqui em Josué. Dia e noite a gente deve meditar na lei, na palavra de Deus, né? Há uma bênção para famílias que andam no caminho do Senhor, que meditam na sua palavra dia e noite, e eles serão vitoriosos. Como eu falei, a vitória pode nem sempre parecer como nós achamos que deveria. A vitória significa que os planos de Deus se realizam. A vitória é caminhando na presença de Deus. A vitória não é só conseguir um novo emprego, um novo carro, ganhar muito dinheiro. Inclusive o mundo pode achar que você é um perdedor, mas com Deus você é vitorioso. Eu vi um filme algumas semanas atrás, Até o Último Homem, né? Um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E é sobre um jovem que permanece fiel às suas convicções de nunca usar uma arma de fogo, enquanto ele está no meio de salvar muitos homens numa sangrenta guerra, né? Suas tropas não entendem, né? Eles tentam remover essa cara de unidade, mas eles não são bem sucedidos. E assim, ele não ganha nenhum respeito do seu batalhão, nem dos seus líderes. Ele é espancado como parte disso, né? Cuspido, ridicularizado, visto como um covarde, porque ele não quer usar uma arma. Ninguém quer ele por perto. No entanto, ele permanece fiel às suas convicções. E quando a batalha vem, ele salva mais que 70 homens no momento de intensa guerra como um médico, porque ele era um médico. Ninguém pensou que ele seria qualquer coisa, mas ele acaba sendo o mais corajoso de todos. Ele acaba sendo vitorioso, enquanto para a grande maioria dos militares, ele era um perdedor, né? Ele permaneceu fiel às suas convicções. O ponto aqui não é sobre armas, se devemos ou não devemos usar, né? Lá na minha terra, eles usavam pra caramba, né? Mas o ponto é o seguinte, sendo fiel às suas convicções, já é uma forma de vitória para vocês. E como famílias, nós precisamos mantermos-nos firmes, para que a gente seja fiéis às nossas convicções. Amém? A coragem bíblica se parece muito com isso. E ser forte diante da perseguição, de não temer o risco, para confiar no Senhor e em suas promessas, de não ter medo de ser mal interpretado, né? E quando chega um momento de fraqueza que todos nós vamos ter, Deus nos aperfeiçoa, né? Ele nos aperfeiçoa até o ponto de sermos fortes enquanto nós somos fracos. Lembre-se, Deus não diz a Josué, seja forte e corajoso, porque você é incrível. Esse é o evangelho de autoajuda, né? Seja forte e corajoso porque você é incrível, porque você tem potencial, porque... Não. Seja forte e corajoso porque você pode? Não. Seja forte e corajoso, por quê? Porque você tem Deus na sua vida. E com Deus tudo é possível, amém? Amém. Em Deus nós temos potencial. Amém. Nós não podemos separar nosso potencial de Deus. Quando a gente faz isso, a gente acaba usando Jesus.
Jesus fica como um meio para os nossos próprios bens, em vez de a pessoa que a gente adora. A gente às vezes vão ter uma abordagem com Deus, olhando simplesmente nas mãos dele, em vez de na face dele, em vez de adorando ele por tudo que ele é, por quem ele é. E a gente acaba às vezes olhando para as mãos dele, sempre querendo, esquecendo que Deus quer um relacionamento com você. Tá me entendendo? É tipo de amigo que você tem que sempre te liga quando você precisa de alguma coisa. Ah, irmão, preciso de X, Y, Z, né? É cansativo lentamente, né? Cansativo ter um amigo assim. A gente não pode ter um relacionamento com Cristo assim. Deus, eu quero X, quero carro, dinheiro, quero, sei lá, namorado, Deus me... namorada, X, Y, Z. Obrigado, Deus. Não, Deus quer um relacionamento real contigo, um relacionamento vivo, um relacionamento cheio de onde você ama Ele, onde você está buscando a face dEle. Como nosso irmão aqui que estava orando hoje antes do culto, que oração, unção, né? Orando, buscando a face de Deus. Como é difícil hoje em dia ver irmãos fazendo isso com sinceridade. Graças a Deus. Então, as pessoas... porque é o seguinte, especialmente para alguns de nós que têm menos que 40 anos, nós temos sido ensinados desde o início que nós somos incríveis. Todos nós somos muito especiais. Nós somos borboletas, ou quer que seja. Mas você não é. Você como eu, um homem miserável, ou uma mulher que precisa de um Salvador. Agora, a boa notícia é que em Cristo todas as coisas são possíveis. Inclusive, Ele pode transformar alguém tão ruim como eu em alguma coisa gloriosa, graças a Deus. Amém. A boa notícia é que em Cristo todas as coisas são possíveis. Mas não é porque você é incrível, mas porque Ele é. Assim, as pessoas que pregam muito de autoajuda dizem, olhe profundamente dentro de você mesmo para encontrar força. Para encontrar essa força. Tipo de coisa de Star Wars, né? Força. Mas essa é mentira. Força e coragem não são encontradas dentro de você, mas em saber que Deus está com você. Aleluia! Glória a Deus! Entendeu isso? Força e coragem não são encontradas dentro de você, mas saber que Deus está com você. Olhe para o Espírito Santo de Deus. Você não olha para o que está dentro de você. Busque o Espírito Santo para te dar a força e coragem que você está precisando. E é por isso que nós temos confiança. Porque a presença de Deus sempre está conosco. E é uma presença. Versículo 8 aqui. Eu nunca o deixarei, nem o desampararei. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Ele é fiel, mesmo quando seus pais, seus filhos, seu chefe, seus cooperadores, seus professores, seus amigos guerreiam contra você, desprezam você, até mesmo perseguem você. Você tem alguém que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Em nome dele, Jesus. E a gente sabe, como pastores também, né? Até a gente vai decepcionar com vocês uma vez em quando. Acaba acontecendo, porque nós somos homens. Mas quem nunca vai nos decepcionar? Deus. Por que eu estou falando muito sobre promessas? Porque o povo de Deus vive em promessas e não em explicações. Explicações podem ser úteis, mas nós nunca somos prometidos explicações por tudo. O povo de Deus, ao longo da narrativa bíblica, sempre descansou na sua esperança nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. Deus não possui uma explicação para tudo. Ele não nos deve isso. Ele não é obrigado a dar para nós uma explicação
sobre por que algo é a maneira que é. Então, ser forte e corajoso significa que nós vivemos e descansamos nas presenças de Deus, mesmo quando o mundo pensa que nós somos loucos. Então, como as pessoas responderam a Josué aqui? Depois de tudo isso, leia em versículo 16. Então, eles responderam a Josué: tudo o que vocês nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for, você lhe ordenar, será morto. Será morto. Somente seja forte e corajoso. Eles não brincaram naquela época. Eles precisavam obedecer. O povo de Deus estava unânime em sua resposta. Nós seguiremos você. Não iremos onde a gente vai, onde você nos chama para ir. Nós obedeceremos a você assim como a gente fez isso com Moisés. Então eles repetiram o comando de Deus para Josué. Não é incrível? Eles foram unânimes e repetiram o comando: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Às vezes, em uma igreja, as pessoas não são unânimes em sua resposta, como o povo de Josué. E isso é complicado. É complicado para a liderança da igreja. É complicado, pode resultar em caos. Visões múltiplas em uma igreja pode criar divisão. Mas quando o povo de Deus está sob uma visão com convicção compartilhada, andando nesta convicção, andando na presença de Deus e nas promessas de Deus, a vitória é o resultado. E essa é uma coisa muito especial. Muito especial. Então vamos falar um pouco mais sobre essa ideia de força e coragem em nossas famílias. Eu quero levar isso para um nível um pouco mais pessoal. O que significa andar com força e coragem para você? Ou talvez essa seja uma pergunta melhor. Qual é o passo de fé que Deus está chamando você a tomar em 2017 que exige tanta fé? Eu escrevi 10 resoluções com a minha esposa em janeiro. Nós estamos trabalhando nessas resoluções. Mas resoluções não são suficientes. Eles nem sequer costumam exigir muito fé. Precisamos abraçar os passos de fé de Deus, como igreja, como família, como crentes em Jesus. Então deixe-me perguntar novamente, qual é o passo de fé que Deus está chamando você a tomar em 2017 que vai requer de verdade tanta fé? Alguns de vocês, assim que eu trouxer isso, você já tem alguma coisa em mente. Talvez você precise mudar de emprego. Você sempre quis mudar, mas temeu a mudança. E Deus está chamando você para arriscar. Talvez Deus esteja te chamando para se aposentar e usar mais seus recursos, seu tempo para o reino de Deus. Talvez Deus esteja chamando você para se reconciliar com alguém. Você precisa pegar aquele telefone, e esta tarde ou esta noite e ligar para alguém que você ofendeu ou ofendeu você. Talvez Deus esteja te chamando para maior generosidade, para viver uma vida mais radical de generosidade. Você tem acumulado os tesouros que Deus te deu. Talvez você não acredite realmente que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Talvez esse seja o ano que você vai trabalhar mais no seu casamento, no relacionamento. Talvez seja o ano que você vai crescer tanto que você e sua esposa vai terminar este ano se amando cada vez mais, como nunca antes, Qual é o passo de fé que Deus está chamando você a tomar para melhorar a situação na sua família? Talvez você deve notar alguma coisa. Onde Deus está chamando você para ir pela fé?
à noite. Esteja pronto. Porque no momento em que você ir pela fé, o que acontece? O inimigo vai sussurrar em seu ouvido e o medo vai entrar na sua vida. Mas você não tem que ter medo. Por quê? Porque você tem a presença de Deus. O medo é natural, eu entendi. Mas a gente não pode esquecer as promessas de Deus. Promessas como, eu sou mais que um conquistador. Que com fé todas as coisas são possíveis com Deus. Eu sei que meu Pai se deleita em mim porque eu sou seu filho por adoção. Você pode saber todas essas coisas, mas por alguma razão, o que alguém pensa de você, ainda mais importante do que as promessas de Deus. Você tem que dar isso a Deus hoje. Peça a Ele coragem, força. Pensa nisso. Daqui a 100 anos no futuro, a única coisa que importa é se você gastou a sua vida para Jesus. Você é alimentado pela fé ou você é governado pelo medo? Então, como você vai fazer isso? Como você vai se tornar uma pessoa mais forte e corajosa? Como você vai tornar sua família uma família mais forte e corajosa? Eu tenho uma resposta simples. Vamos voltar para Josué aqui. Não sei se você sabia isso, mas em hebraico, Josué é Yeshua. Ou Yeshua, em português, sei lá. Mas que manda palavra, né? Porque linguagem original. Josué, Yeshua. Você sabe que a mesma palavra da tradução latina de Jesus também é Yeshua, que significa literalmente o Senhor que salva. E se você olhar para João capítulo 14, eu vou te mostrar como realmente viver uma vida mais forte e corajosa e ter uma família mais forte e corajosa. A gente vai ver em João 14 que Jesus está fazendo eternamente, ok? O que Josué fez geograficamente. Que Josué estava levando o povo para onde? A terra prometida, que era Canaã. Que foi simbólico de muita coisa para aqueles de vocês que têm entendimento no Antigo Testamento. Entrando nessa terra prometida significava muita coisa. Em algum aspecto, tipo, não é salvação em si, mas é descanso, é céu, é muita coisa. Entrando para essa terra prometida. Mas Jesus faz isso uma vez para todos. Então Josué, ele leva o povo para Canaã. Em João, Jesus está levando todos os que creram nele na terra prometida pelos séculos e séculos. E João 14, Jesus está dizendo a eles que eles vão para a cruz, ele irá para a cruz. E quem estava com medo? Os discípulos, as pessoas ao redor dele. E eles assustaram-se, que não é diferente, não é ao contrário do povo que estava com Moisés e Josué também. E Jesus deu conselhos. O que ele falou? Não se preocupem os seus corações. Não tenham medo. Confiam em Deus. Confiam também em mim. Eu estou preparando um lugar para vocês. Vocês conhecem o caminho. E Tomé falou, a gente já sabe o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E Jesus disse, eu vou embora, vou para a cruz. Mas não se preocupe, porque eu vou enviar meu Espírito. E eu estarei com você sempre, até o fim dos tempos. Jesus os confortou no meio dos seus temores. Ele os encoraja a superar seus medos. E Ele lhes dá um caminho em João 15. Permanecer em mim e eu vou permanecer em vós. Porque sem mim você pode fazer o quê? Nada. E assim a maneira de ser forte, a maneira de ter uma família forte e corajoso é viver em Jesus, abaixo de Jesus. Quanto mais fazer isso, mais você vai ouvir a voz de Deus. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, mais você vai ter coragem. O inimigo está sempre chegando, mas você não deve mais ser governado por seus medos. Porque você tem a presença de Deus, você tem o amor de Deus. E você tem também o Espírito de Deus.
dentro de você. Você não precisa chamar a presença de Deus. A presença de Deus está em você, através do Espírito Santo. Está me entendendo? Eu não tenho problema com essas músicas que cantam vem presença de Deus, porque eu entendo, pastor, né, que tem um elemento mais cooperativo, tangível, presença de Deus, quando nós estamos juntos. Eu entendo isso. Mas realmente, a gente não precisa clamar, vem, quando a gente já tem o Espírito dentro de nós. Amém? A gente já tem. A soberania divina. Deixa eu falar o seguinte. A gente tem que mudar então. Nós temos que permanecer mais em Cristo. Nós temos que ter famílias que permanecem mais em Cristo. E nós precisamos ser dispostos a mudar. Deus nos chama para mudar. Alguns de vocês podem dizer, mas Deus é soberano, Ele vai fazer o que Ele quiser. Tem muita gente no mundo que eu ando que fala nisso. Mas a soberania divina nunca é absolvida da responsabilidade humana. Se Deus decretou que aquela coisa aconteceria, Ele também decretou que você oraria para que aquela coisa acontecesse. Estou testando em português lá, mas eu acho que fez sentido. Aconteceria. Ele nos chama para o risco, Ele nos chama a coragem, Ele nos chama para a força. Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, amor e autodisciplina. Graças a Deus. Então eu oro que este seja o ano que a gente anda cada vez mais nisso. Que andássemos pela fé e não pela vista. Que nós abraçamos as promessas de Deus quando abraçamos seus mandamentos também. As promessas de vitória, as promessas de presença e os comandos de meditar na palavra de Deus dia e noite e o comando também de ser forte e corajoso. Vocês querem ser um povo forte e corajoso? Vocês querem ter famílias fortes e corajosas? Eu espero que sim. Porque se a gente puder mover cada vez mais nessa direção, a gente vai transformar esse bairro, essa cidade, esse país, e eventualmente este mundo. Não despreze o que uma pessoa pode fazer com o poder de Deus. Se a pessoa tem o Espírito de Deus dentro dela, ela pode fazer literalmente milagres. Se Deus quiser, amém? E se Ele tiver essa força, essa coragem, o céu é o limite. Não existe um limite para Ele. Como nós precisamos de Jesus hoje em dia, né, pastor? Como a nossa sociedade que é tão confusa hoje em dia, precisa de Jesus. As coisas que a gente está vendo na televisão, muito besteira, até besteira produzida no meu país, eu fico envergonhado ao ver algumas coisas. É verdade que Jesus vai voltar logo, que o mundo está piorando cada vez mais. Eu acho que tem a geração que acha que a gente pode experimentar todo o céu aqui na terra. Mas a verdade é, a gente vai experimentar todo o céu onde? No céu. Então vamos não tentar replicar o céu aqui, quando na verdade Deus quer simplesmente que nós sejamos pessoas fiéis, esperando por Jesus voltar. Porque Ele falou alguma coisa bem interessante. Neste mundo tereis aflições. Neste mundo tereis aflições. Eu sou pastor na Barra da Tijuca. Muita gente acha que eles têm tudo. Mas sem Cristo eles têm nada. Às vezes as pessoas buscam uma vida sem sofrimento. Mas eles não entendem que se você não tem algum sofrimento em algum ponto na sua vida, você não vai avançar. Deus usa o sofrimento para o nosso próprio bem.
A gente quer uma vida cada vez mais de conveniência, de felicidade, de facilidade. E as coisas, o mundo não funciona assim. Então vamos buscar as coisas essenciais. Uma vida simples, vivendo com Deus, amando nossa esposa, amando nosso marido, vivendo em fidelidade, honrando Cristo, participando numa igreja boa como essa, buscando Deus até Ele voltar. E certamente se a gente fizer isso, eu acredito que a gente vai ser abençoado profundamente. Nós precisamos de Jesus. Então, ao longo dessas 2 semanas ou quantas noites vocês vão ter essas palestras sobre família, eu acho que vale a pena participar em todos, ou o máximo que você pode, porque você vai aprender. E ao longo dessas 2 semanas, talvez você vai sair avivado, apaixonado por Cristo, querendo servir mais, querendo ser obreiro, né? Não sei como dizer aqui, obreiro, né? Fazendo todo esse trabalho de Deus que vai honrar Ele. Muitas pessoas falam, não tenho tempo, você tem tempo. Todo mundo tem tempo. Isso é uma questão de as prioridades que você tem. Será que Deus é prioridade mais do que Facebook, Instagram, novela? Deus me livre. Filmes. Não estou dizendo que tudo isso é pecado, mas a gente precisa ter bom senso. A gente precisa entender a vontade de Deus. A gente precisa prestar atenção com os nossos olhos, porque o que entra nos nossos olhos chega no coração. Você vai ver aqui no capítulo 7, o único momento que a presença de Deus saiu do campo. Eles perderam uma batalha com Acã, ou na verdade Naai, né? Foi o pecado de Acã. E o que aconteceu? Acã tirou algumas coisas consagradas do Israel, escondeu e todo o povo sofreu como resultado. Foi um pecado secreto e todo o povo sofreu. Então, para ter uma família forte, não pode fazer isso. Tem que confessar seus pecados. Tem que saber que tem graça e misericórdia para você. Amém? Um livro fantástico para ler, Josué. Mas eu quero te encorajar hoje à noite, simplesmente com essa simplicidade, essas 2 promessas de vitória e presença, esses 2 comandos de meditar na lei do Senhor dia e noite, e também o comando de ser forte e corajoso. Amém? Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por tua presença hoje à noite. Muito obrigado pelos irmãos e irmãs aqui, que apesar de um fim de semana longa, terça-feira voltando ao trabalho, talvez um pouco cansado, a gente está aqui na casa de Deus, louvando, ouvindo a palavra de Deus, priorizando Jesus em nossas vidas, o Senhor. E hoje à noite, o Senhor, nós confessamos que nós precisamos mais de Ti. Confessamos ao Senhor que nossas vidas não sempre estão representando tudo que nós queremos, Senhor, que é uma vida mais cheia de Ti. Então pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo nos enche, que a gente anda no Espírito, Senhor, que a gente colabora com tudo que Tu está fazendo em nossas vidas, que a gente seja, Senhor, pessoas fortes e corajosas como Josué. Nos ajuda porque nós precisamos mais de Ti, Senhor, e sem Cristo a gente não tem esperança. A nossa esperança não está, não é encontrada, não é alguma coisa que a gente vai achar neste mundo, Senhor. Os prazeres não vão nos levar para nenhum lugar, Senhor.
Só em Cristo nós temos a alegria. Só em Cristo nós temos a esperança. Só em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Então hoje à noite, o Senhor, para cada família aqui, eu peço que Tu possa orientar cada família aqui, liderada pelo homem, ou em famílias onde não tem homem, o Senhor, mulher solteira, mãe que está às vezes em dificuldade, que Tu possa ser o marido dela, Senhor, providenciando tudo que ela precisa. Que Tu possa providenciar tudo, Senhor. E para as nossas famílias, pedimos sim prosperidade, Senhor. Pedimos sim a Tua presença. Pedimos sim a vitória, Senhor. Pedimos sim que Tu vai realmente fazer um caminho para nós. Alguns de nós têm dificuldades, não tem dinheiro, não tem esperança, porque as coisas não estão andando, não tem emprego, não tem nada, Senhor. Mas em Ti nós temos tudo. Nós estamos aqui hoje à noite dizendo: eis-me aqui, Senhor. Preciso de Ti. E para aquelas de nós que têm um pouco mais confortabilidade em nossas vidas, que são mais estabelecidos, o Senhor, nos ajude, o Senhor, a não ser arrogantes, a não ser orgulhosos, a não pensar que nós temos tudo em nossas vidas realizadas, o Senhor. Nos ajude a entender que a gente deve permanecer humildes, que sem Jesus a gente também tem nada. Então fortaleça cada vez mais as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém.